Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 80, Língua Portuguesa, para o 8º ano. Para a nossa aula de hoje, você vai precisar ter em mãos o seu caderno de língua portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador. Será bem importante que você faça as anotações referentes à nossa aula. E o assunto a ser estudado será uma revisão dos sinais de pontuação. Como essa aula demanda bastante conteúdo, né? Porque nós temos vários sinais de pontuação para relembrar, a professora dividiu essa aula em 2 momentos. Então, hoje nós vamos ver a parte 1 desta revisão. Nossos objetivos são relembrar os sinais de pontuação e seus respectivos empregos e empregar corretamente os sinais de pontuação. Então, vamos lá, pessoal. Bom, sinais de pontuação, né? Vocês já estudam desde que vocês iniciaram a jornada escolar de vocês, lá no comecinho, no 1º ano, no 2º ano, né? Quando aprenderam a escrever, aprenderam também os sinais de pontuação. E de tempos em tempos, é interessante que a gente revise estes sinais, porque a professora percebe que muitas vezes em textos, né, os alunos acabam esquecendo de pontuar corretamente o texto, ou empregando até de forma incorreta algum sinal de pontuação, e isso vai interferir muito no significado do texto, na compreensão, na interpretação, né? Então é muito importante. Então os sinais de pontuação são sinais gráficos que contribuem tanto para a coerência quanto para a coesão dos textos. Eles representam as pausas, as entonações que a gente dá na linguagem oral. Então, se eu pego um texto escrito, na hora que eu fizer a leitura desse texto, eu vou saber que entonação eu devo dar, né? Se é uma pergunta, se é uma exclamação, se é uma frase declarativa. Então, ele tem os pontos, né? Os sinais de pontuação, eles têm uma função bem importante. Muito bem, então nós temos na nossa língua portuguesa vários sinais de pontuação com várias funções. Quais são os sinais de pontuação que nós temos na nossa língua? O ponto, a vírgula, o ponto e vírgula, os 2 pontos, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, as reticências, as aspas, os parênteses e o travessão. Então, a gente vai revisar todos esses sinais. Hoje vamos ficar com alguns e na próxima aula vamos revisar os demais. Começando então com o ponto final, como ele é bem conhecido, né? Utilizado então para terminar uma ideia, um discurso, indicar o final de um período. O ponto também é utilizado, né, em outras situações, como por exemplo em palavras abreviadas. A gente quer fazer uma abreviação, também usa o ponto para fazer essa abreviação. Então, olhem ali no exemplo, né, a professora destacou o ponto nos locais onde ele foi utilizado. Então, na primeira frase, não quero dizer nada, é o final de um período. Então, tá lá o ponto final, demarcando que é o final desse período. Já no exemplo de baixo, eu coloquei 3 abreviações, então o Senhor, né, que a gente abrevia com SR ponto, o antes de Cristo, AC, e limitada, né, que é usado nos nomes de empresas, também com o pontinho lá no final. Então esse sinal de pontuação, muito simples, muito conhecido, só que nós temos que saber empregar principalmente quando a gente termina uma ideia, né, quando a gente quer demarcar o final de um período. É muito importante isso. A gente já está escrevendo lá um texto, está escrevendo um parágrafo, não dá para escrever sem pontuar, sem colocar vírgulas, sem encerrar um período e começar outro, né? Porque depois, na hora da leitura, isso faz toda a diferença. Muito bem, a vírgula, pessoal, a vírgula, né?
nossa conhecida vírgula, que é usada para várias funções dentro de um texto. Ela vai indicar uma pausa, né? Uma pausa menor, e ela é muito importante porque a falta dela ou o emprego errado dela pode mudar o significado do que você está querendo dizer. Então é muito importante o uso da vírgula, né, de forma correta. Ela também vai servir para separar termos que possuem a mesma função sintática, para separar também o aposto e o vocativo dentro de uma oração, né? Então vamos ver alguns exemplos ali, as vírgulas estão todas destacadinhas na cor vermelha. Primeiro exemplo, então minha cara, não há mais o que se dizer. Esse termo aqui que ficou entre vírgulas, né, que é o minha cara, é o vocativo dessa oração. Lembrando que o vocativo que a gente já estudou é aquele chamamento, aquela interpelação que você faz ao seu interlocutor. Pode chamá-lo pelo nome, por alguma outra expressão, né, algum outro termo, algum substantivo. Então, neste caso aqui foi o minha cara. Segundo exemplo, o João, ex-integrante da comissão, veio assistir à reunião. O ex-integrante da comissão, né, esse termo ali que ficou entre vírgulas, é o aposto da oração. Esse aposto está dando uma explicação a mais, uma informação adicional a respeito do João, que é o termo que veio antes desse aposto, né? Então, se eu vou usar um aposto, eu também preciso colocar esse aposto entre vírgulas. O aposto a gente também já estudou. O menino berrou, chorou, esperneou e dormiu. Ali eu tenho o quê? Termos de mesma função sintática, né? Então, berrou, chorou, esperneou são verbos. Então, estão separados, né, por vírgulas, porque representam uma sequência, né? Termos de mesma função sintática e que vem ali numa sequência. Vou separá-los por vírgulas. Muitas vezes, né, a gente tem dúvida acerca do uso da vírgula. Então, aqui para mostrar para vocês como o uso dela ou o não uso pode gerar, né, uma interpretação errada, uma confusão até, né? E às vezes você quer dizer uma coisa, mas a pessoa vai entender a outra porque você não fez o uso correto da vírgula, né? Então, olha ali as duas frases, gente, elas são exatamente a mesma frase, né? Maria estuda todos os capítulos para avaliação. No outro, Maria estuda todos os capítulos para avaliação. Qual é a diferença, pessoal? Que no primeiro exemplo, né, Maria é o vocativo da oração e está separado por vírgulas, tá? Então, se eu emprego a frase dessa forma e coloco a vírgula depois do Maria, eu estou separando esse vocativo da oração, né? E estou dando uma ordem para que a Maria estude, né? Que ela deve estudar todos os capítulos para avaliação. Já no segundo exemplo, se eu não colocar a vírgula depois do Maria, eu vou ter uma frase declarativa afirmativa, afirmando que Maria estuda todos os capítulos para a avaliação. Então, percebam a mudança de sentido de uma frase à outra. Elas são exatamente iguais, mas muda-se o sentido devido ao emprego da vírgula no primeiro. Então, toda vez que você quer usar um vocativo, você precisa separá-lo por vírgula. Agora, se a sua intenção não era que Maria fosse o vocativo e sim estar afirmando algo a respeito da Maria, então é a segunda opção, ok? Então, fiquem atentos a isso. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula ele serve para separar várias orações, né, dentro de uma mesma frase, dentro de um mesmo período, e também para separar uma relação de elementos, né? Quero colocar lá tópicos, eu vou colocando sempre no finalzinho ponto e vírgula. Esse sinal costuma causar, né, muitas vezes confusão nos leitores, porque ele representa uma pausa mais longa do que a vírgula e, entretanto, ela é mais breve do que o ponto, né? Seria um meio termo, uma junção da vírgula com o ponto, né? Da função da vírgula com o ponto final. O exemplo lá, então, estão
Está sendo usado aqui o ponto e vírgula, né? Eu deixei ele de vermelho para que você possa visualizar melhor. Ele não disse nada, apenas olhou ao longe, sentou por cima da grama, queria ficar sozinho com seu cão. O que eu tenho aqui? Eu tenho duas orações, né? Na verdade, 3 orações. 4, ó. Ele não disse nada é uma, apenas olhou ao longe é outra. Sentou por cima da grama é outra e queria ficar sozinho com o seu cão é outra. O que acontece? Essa última oração foi separada do período pelo ponto e vírgula, né? Porque talvez ali foi necessário dar uma pausa maior do que a vírgula, entretanto, não precisaria ser um ponto final, porque a ideia aqui continua a mesma, né? Não mudou a ideia, então eu não preciso colocar um ponto final. E aí é que entra essa função do ponto e vírgula. Também o ponto e vírgula, como eu falei, ele é usado para separar itens enumerados. Então eu vou lá colocando uma sequência de itens, né, um debaixo do outro, e vou separando todos eles pelo ponto e vírgula. E só vou usar o ponto final no último termo, no último elemento, né? Então a matemática se divide em geometria, álgebra, trigonometria e matemática financeira, né? Separei todos pelo ponto e vírgula. É muito comum usar esse sinal de pontuação quando eu faço esse tipo aqui de construção, né? Quando eu escrevo em tópicos. 2 pontos, pessoal. Esse sinal aí, né? Ele é utilizado antes de uma explicação e principalmente nos discursos diretos para introduzir a fala de algum personagem. E também a gente pode usar quando vai iniciar uma enumeração de termos, tá? Então aqui, primeiro tem um exemplo, né, em que foi usado o discurso direto. Então eu tenho o narrador aqui, ele respondeu, 2 pontos. Não, muito obrigado, ali é a fala desse personagem. Então, antes de vir essa fala, né, essa fala ela foi anunciada pelo narrador através desses verbos que a gente chama verbos de dizer, que é o perguntou, respondeu, disse, indagou, questionou, né? Então, tá ali, né? Narrador falando, ele vai introduzir a fala do personagem, 2 pontos lá depois desse verbo, né? Outro exemplo, quero lhe dizer algumas coisas. Então, agora eu vou o quê? Iniciar uma enumeração de coisas. Não converse com pessoas estranhas, vírgula, não brigue com seus colegas e não responda à professora. A professora esqueceu de pintar a vírgula, né? Também para mostrar ali para vocês que é importante separar, ó, não converse com pessoas estranhas, vírgula, depois já veio uma outra informação, uma outra ideia, né? Então, muito cuidado na hora de fazer o emprego aí dessas vírgulas para não deixar aquela frase muito compridona que falta até ar na hora da gente fazer a leitura, né? Muito bem. Então, os 2 pontos aqui, ele vai iniciar uma enumeração, né? Então, por isso o emprego dele ali no meio da frase. Ponto de exclamação, também muito conhecido já. Para que a gente usa? Para uma frase exclamativa, que significa que eu quero exclamar, né? Que eu quero mostrar, de repente, entusiasmo, espanto, surpresa, susto, ou até mesmo dar uma ordem, né? Então, ela representa estes sentimentos ali. Olha lá, iremos viajar, entusiasmo, iremos viajar. Então, se eu tenho que ler com entusiasmo, eu preciso dar a entonação do entusiasmo, né? Da surpresa, foi ele o vencedor. Por favor, não me deixe aqui. Súplica, né? Então, eu quero dar ênfase. Que horror, não esperava tal atitude. Espanto. Seja rápido. Ordem. Então, quando representa, né, esses tipos aí de sentimentos, entusiasmo, surpresa, súplica, espanto, ordem, vai fazer uso do sinal de exclamação e a gente vai chamar então essas frases aqui de frases exclamativas. O ponto de interrogação, que é muito usado aonde, gente? Nas perguntas diretas, né? No final das perguntas, das frases interrogativas diretas, tá? Olha lá o exemplo, desejam participar da festa de confraternização? Eu estou questionando, eu estou fazendo uma pergunta direta. Então, tá lá o sinalzinho de pontuação que deve ser usado nesse caso.
Reticências. As reticências, né, elas servem para suprimir palavras, textos, ou até mesmo indicar que o sentido daquilo que está sendo dito, ele vai muito mais além do que aquilo que está escrito na frase. Ou ainda, né, para dar aquela ideia de continuidade do pensamento. Pode sinalizar também a interrupção de um discurso, né? E é utilizado então em diversas situações. Olha lá o exemplo. Eu gostei da casa nova, mas do quintal, né? Então quer dizer, interrompi ali o meu pensamento, mas interrompi o discurso, né? Mas pode se pressupor ali com essas reticências que eu não gostei do quintal, né? Gostei da casa nova, mas do quintal, eu não preciso nem continuar a frase. Já está implícito que eu não gostei do quintal. Muito bem, pessoal. Então, ficamos aqui com esse primeiro grupo hoje de sinais de pontuação. Agora você vai lá para os exercícios, colocar isso aí tudo em prática, né? Relembrar esses sinais de pontuação para poder fazer o uso deles corretamente quando você for escrever seus textos. Muito obrigada pela sua atenção e nós nos vemos nas próximas aulas. Até mais!